Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Glória a Deus. Bom, semana passada, se você estava aqui, você vai lembrar daquilo que foi ministrado deste lugar. Eu creio que é algo bastante importante para nós, nesse início de ano, com essa palavra que Deus está trazendo, a respeito de nós termos coragem, de nós termos força da parte do Senhor para viver tudo aquilo que Ele tem para nós nesse ano, a respeito das lutas, dos desafios, amém? Eu não sei se o Senhor, Ele ministrou o teu coração durante essa semana, mas eu creio que sim, porque foi algo muito importante, eu creio, de Deus para nós. Se você não teve a oportunidade de ouvir essa palavra, ela está lá no nosso canal do YouTube, então você pode entrar ali no canal Sabaoth Floripa, e você acompanhar todas as ministrações, e você também pode acessar essas ministrações no nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo que chama Sabaoth Floripa, sempre. Então, se você não baixou ainda, você baixa esse aplicativo, porque até esses endereços, os telefones dos lives, eles também estarão ali. Então, tudo aquilo que a gente anuncia, todas as coisas que são importantes, ficam fáceis para você, se você baixar esse aplicativo. Bom, mas a gente viu ali a respeito de uma sequência na vida de Josué, principalmente, quando Deus fala isso com ele. E eu percebi da parte do Senhor que é uma caminhada muito parecida quanto ao desafio que eu creio que Ele está trazendo para nós também, nesse início de ano, as coisas que nós viveremos, os desafios de fé de cada um de nós. E quando a gente vai lendo então a sequência da vida de Josué, de toda aquela empreitada daquele povo, que tiveram muitas lutas pela frente, a gente sabe das conquistas que eles experimentaram, mas as lutas não ficaram fora dos seus caminhos, e bem no início dessa história, logo depois do Senhor falar para eles que era preciso ter coragem então para avançarem, que era preciso eles entenderem que existe uma força disponível no Senhor para eles continuarem, eles se deparam com o que eu creio que foi a maior experiência daquele povo, ou melhor, talvez foi a maior luta que eles puderam travar nas suas vidas particulares. Porque a gente está falando aqui de alguns inimigos, como eu falei na semana passada, que a gente vai reconhecendo, que Deus vai abrindo os nossos olhos, mas especificamente nesse momento, na vida de Josué com esse povo, eles se depararam então com essa luta, que era uma luta que foi totalmente decisiva para a sequência da vida deles e até as próximas lutas, as próximas batalhas, até mesmo eles entenderem a respeito dessa coragem que Deus estava revelando para eles. E a gente então está no capítulo 6 de Josué. Eu vou ler aqui um trecho que conta então esse momento desse povo, que eu creio que é algo que Deus tem para nós. A partir do versículo 2, então, se você está com a tua Bíblia aí, acompanha comigo. Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler na sequência, quer dizer, na sequência, mas não vou ler todos os versículos. Então, Josué capítulo 6, versículo 2. Disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, a cidade de Jericó. Eu tenho te dado nas tuas mãos o seu rei
e aqueles homens valorosos desse lugar. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a. Assim fareis por 6 dias. Versículo 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. A arca aqui fala da presença de Deus. Existem muitos simbolismos nesse texto que a gente, em alguns momentos, vai falar, vai tratar, mas eu não vou me deter em alguns desses símbolos com muita profundidade. Talvez no outro momento a gente possa fazer isso, mas eu convido você depois a investigar com cuidado e com bastante carinho e pedir ao Espírito Santo que Ele revele algumas coisas que compõem essa história incrível. E aqui então, já no começo, a gente percebe alguns símbolos. Esse da arca, que aquele povo carregava, onde eles andavam. Eles tinham uma palavra do Senhor, mas eles se preocupavam em levar a arca à frente de toda a palavra que Deus trazia para eles. Cada passo que eles davam, eles sabiam que a arca do Senhor, que era algo físico, naquele momento precisava ser carregado. E a gente entende, é claro, a respeito da presença do Senhor hoje. Fala aqui a respeito de buzinas, de chifres de carneiro, que também existe um simbolismo muito importante para nós entendermos, quando nós entramos numa atmosfera profética, numa atmosfera de nós levantarmos as nossas vozes pela fé, de nós adorarmos, em meio às nossas batalhas. Bom, mas vamos seguir aqui. Versículo 4 ainda, né? E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes, eles tocarão essas buzinas. Versículo 5, e será que tocando-as prolongadamente a buzina, ouvindo vós o seu som, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Versículo 8, e assim foi que, como Josué disse ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia sempre. Versículo 10, porém, ao povo Josué tinha dado ainda uma outra ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga, gritai, então gritareis. Versículo 14, assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias consecutivos. Versículo 15, e sucedeu que no 7º dia, logo cedo, da mesma maneira eles rodearam a cidade 7 vezes, naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, versículo 16, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e um muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram aquela cidade. Bom, eu não sei se você já ouviu essa história. Se você conhece bastante a respeito desse momento do povo de Deus, mas é uma história que ela é muito importante quando nós falamos de conquista. E quando nós nos deparamos com também o nosso chamado, com a nossa vida. Como eu sempre caio nesse ponto, né? Cada um de nós aqui está vivendo uma história muito particular. Mas todas elas vão entrando em sintonia com alguns textos muito específicos da palavra do Senhor. E a tua vida, creia nisso que eu estou te dizendo agora, ela está totalmente sintonizada com uma experiência como essa que esse povo viveu. Porque aqui está falando de conquista, mas está falando também de lutas. E esse povo, ele se depara então com essa grande cidade que estava à frente deles. Era uma cidade com muralhas altas. Se você for estudar a fundo, você vai
vai descobrir que essa muralha era uma muralha extensa, era uma cidade grande, era a maior cidade que existia. Na verdade, é a primeira grande cidade que existiu, a cidade de Jericó. Essa muralha ela tinha 6 metros de altura. Então, era algo bastante difícil que aquele povo, quando teve um chamado para eles alcançarem as promessas que Deus tinha para eles, a chamada terra prometida, um lugar bom, um lugar para se viver bem, um lugar para ter as suas coisas todas resolvidas, dentro e fora. Um lugar que, de repente, se apresentou entre aquilo que era o que eles entenderam de Deus, que era para eles viverem, e a realidade. Então é por isso que isso vai ficando muito próximo a nós, porque a gente também vai descobrindo que até a gente chegar naquilo que nós vamos ouvindo do Senhor, promessas, palavras, sonhos de Deus para nós, a gente em alguns momentos percebe que parece que tem alguma coisa no caminho, uma coisa difícil de passar, uma fortaleza talvez, e essa era a situação aqui. Eu não sei se você está vivendo algo parecido, você sabe exatamente para onde Deus está te levando, qual é o chamado do Senhor para a tua vida, qual é o empenho que você precisa entregar para isso, mas como nem tudo é tão simples, talvez você tenha encontrado uma muralha na tua frente, uma cidade fortificada. Essa história aqui, ela fala que após eles darem essas voltas ao redor dessa invencível fortaleza, Josué ordena que os sacerdotes tocassem então as trombetas e que aquele povo bradasse em alta voz. E foi assim que aquela multidão deu mais um passo em direção à terra que Deus tinha para eles, para avançar e conquistar aquela importante cidade, porque aquela cidade que estava no caminho deles, eles também descobriram que era uma cidade a ser conquistada, não era uma cidade ou uma muralha, um obstáculo a ser contornado, porque aqui existe uma grande diferença, amém? Quando nós encontramos uma dificuldade à nossa frente, uma grande muralha, e nós simplesmente decidimos contornar aquilo. Mas como a nossa vida com Deus e as coisas que vão acontecendo, elas são espirituais, a gente vai descobrir que aquilo que a gente contornou, que era uma coisa fortificada, que cresceu, que estava ali como uma muralha à nossa frente, a gente vai descobrir que depois, talvez rapidamente ou anos para frente, nós vamos encontrar de novo aquela cidade fortificada no nosso caminho. Então, a proposta aqui não era contornar aquela cidade, mas sim conquistar aquela cidade. A conquista dessa cidade, a cidade de Jericó, foi uma prova de grande perseverança e fé daquele povo, a obedecerem ao Senhor. Josué e o seu povo, eles foram capazes de transpor muralhas e tornaram-se um grande exemplo de fé. Essa história, ela é relatada no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 11, 30, traz essa história para nós, devido à importância dela. Diz assim: pela fé caíram os muros daquela cidade, a cidade de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Esse texto de Josué, ele nos ensina então algumas lições e traz para nós uma grande direção para esse ano. A primeira lição, é claro que esses obstáculos também fazem parte daquilo que eu tenho entendido que o Senhor está abrindo os nossos olhos para nós enxergarmos. E a importância que isso tem para nós. Porque na semana passada,
a grande importância de Deus abrir os nossos olhos no momento de guerra, no momento de lutas, é nós enxergarmos todos os inimigos que estão à frente, que estão próximos a nós, que estão de repente convivendo conosco, porque dessa forma nós temos ciência da luta, nós podemos nos preparar, nós podemos combater esses inimigos. Agora, aqui nessa experiência, que depois que tiveram os olhos abertos e descobriram que existiam inimigos por todos os lados, eles têm os seus olhos abertos diante de uma muralha, de algo que era para ser conquistado também, mas era um grande obstáculo na caminhada daquele povo. Bom, a gente pode listar alguns obstáculos que de repente vêm à nossa mente, que nós precisamos também na nossa vida transpô-los. Obstáculos sempre vão fazendo parte da nossa vida, às vezes são problemas como doenças, tristezas, perdas, tudo isso a gente pode trazer como obstáculos, como coisas que de repente estão no meio do nosso caminho. Pensa bem, você tem uma direção que é dada pelo Senhor, e você adquire coragem, adquire fé para viver aquilo, você coloca toda a sua força, você até mesmo confessa que essa vai ser a tua vida, que esse vai ser o teu rumo, mas o que fazer quando algumas coisas então estão literalmente impedindo com que em alguns momentos da nossa vida a gente avance? Estudando sobre essa cidade e essa primeira conquista, eu enxerguei algo bastante importante para nós, nessa nossa jornada. Por que Jericó? Porque esse lugar foi o primeiro no caminho do povo de Deus. Qual será, então, a importância dessa conquista? E por que ela, para nós, continua sendo uma das mais importantes das nossas vidas, quando nós estamos falando em uma caminhada com o Senhor, rumo a algo maravilhoso que Ele tem para nós? Que seria a primeira fortaleza? Jericó, na verdade, olhada por eles como uma cidade fortificada, uma cidade a ser conquistada, ela era conhecida naquele lugar como um oásis no meio do deserto. Se você for pesquisar a respeito de Jericó, a respeito do que significa até mesmo a palavra Jericó, você vai encontrar algumas informações. Você vai encontrar a respeito de um perfume que existia até mesmo nessa cidade. A própria palavra Jericó, ela foi trazida por esse perfume que exalava deste lugar. Agora, a gente precisa entender isso. Deus precisa revelar isso para nós. Porque algo que de repente eu preciso conquistar não é uma fortaleza ruim. Pelo contrário, é um lugar conhecido como um oásis no meio do deserto. Nessa cidade existiam incontáveis fontes de águas frescas. Essa cidade, na verdade, ela era conhecida
não por um nome, mas por um conceito de todos aqueles que podiam viver naquele lugar. Aquele lugar era conhecido como um lugar de refrigério. É claro, um lugar com águas abundantes, um lugar com, mesmo em meio ao deserto, com uma vegetação, porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas aqueles que já tiveram, ou se você estudou um pouco sobre isso, viu algumas imagens, assistiu a algo, você sabe que mesmo nessa região do deserto, quando a água é levada para aquele lugar, a vegetação ela nasce. E isso é incrível quando a gente está andando por lá. Nós somos há muitos anos atrás, mas aquele cenário é sempre o mesmo, é esse que a gente consegue encontrar aqui visualizando essa cena da cidade de Jericó. O lindo quando você vai para Israel, não agora, né, porque não está um momento muito bom, muito propício para você visitar Israel, mas quando você tiver a oportunidade de estar naquele lugar, você vai perceber isso. É deserto, é uma terra seca, é terra, é poeira, é pedra, mas de repente o lugar onde eles levam água, esses lugares, eles ficam verdes, cresce uma vegetação, e Jericó então tinha, o texto aqui não fala, mas a gente consegue inferir dessa forma, pela água que era presente somente naquele lugar, na cidade de Jericó, que tinha toda uma muralha, uma fortaleza protegendo, era um lugar que existiam árvores, era um lugar que existia sombra em meio ao deserto. Então é por isso que aquela região, aquela cidade, era conhecida como um lugar de refrigério. Agora, no meio do caminho, existia um lugar de refrigério. Essa é a notícia boa. Qual é a notícia ruim? Estava fechado. Estava fechado. Para entrar naquele lugar existia uma muralha. E existia uma luta que Deus revelou para aquele povo que seria a primeira luta, para que então eles conseguissem de fato entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. Eu não sei se você já identificou essa muralha, né, na sua caminhada com Deus. Eu não consigo, talvez, viver mesmo perto da presença de Deus, neste lugar de refrigério. Eu não consigo, mesmo tendo uma palavra de Deus, viver feliz, viver satisfeito, esse lugar de paz em meio a tantas lutas, em meio a tantos desafios. Quantos não chegam nesse exato lugar que esse povo chegou, que a história conta para nós, e mesmo sabendo que talvez exista ali essa vida que é boa, que é abundante, que é esse lugar de refrigério, quantos de nós temos avançado até chegar neste lugar de não conseguir entrar e conquistar essa cidade, conhecida na Bíblia como um lugar de refrigério? E Deus trouxe uma palavra para aquele povo, porque o Senhor fez com que eles entendessem aquela que seria a lição mais importante da vida deles, pensando no seu futuro, que eles precisariam cercar esse lugar e conquistá-lo. Essa história fala a respeito do cerco de Jericó, e eles conquistarem antes de qualquer luta, antes de qualquer embate com o inimigo, antes de qualquer possibilidade real de avanço, eles são convidados a conquistarem então esse lugar, que era o lugar de refrigério. Agora, talvez esse lugar é um lugar que você já tem a chave.
E isso é muito bom. E eu garanto a você, que se você já tem a chave dessa fortaleza, se você já conquistou esse lugar e você consegue, então, viver neste lugar, você sim vai continuar a viver coisas incríveis, mas eu, da mesma forma, não tenho como não falar isso para nós, eu não tenho como não falar isso para mim. Uma vez que eu não consegui conquistar este lugar de refrigério, eu não consigo avançar. Eu vou ficar parado no meio do caminho, mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma sequência, mesmo tendo um sonho de Deus para a minha vida. E essa história fala que eles então foram desafiados pelo Senhor para cercar aquela muralha, para eles cercarem aquela cidade, porque era uma cidade a ser conquistada. E aquelas muralhas, elas deveriam e precisariam cair. E enquanto eu vi essa história, o Senhor meio que começou a dar para mim uma visão de algo acontecendo dentro de muitos de nós. E como eu disse que essa noite é uma noite que o Senhor ele nos chama para bem pertinho dEle, e Ele revela algumas coisas que são, como a sua palavra é, né? Mas em alguns momentos a gente percebe isso, aquela faca, aquela espada do Senhor, que é a sua palavra, que tem uma habilidade cirúrgica para separar algumas coisas dentro de nós. E enquanto eu via essa história e olhava para nós, olhava para a minha vida, olhava para a vida de muitos daqueles que têm caminhado junto comigo, e eu não falo de um ano para cá, eu falo de uma vida inteira caminhando com o Senhor, e observando algumas pessoas, de repente encontrando essa mesma dificuldade, e sem conseguir avançar. E Deus, Ele trouxe uma palavra para mim, a respeito dessa muralha, que eu creio que nós precisamos tratar nessa noite, para ela ser definitivamente derrubada nas nossas vidas, e conquistada essa cidade, que é esse lugar de refrigério possível em Deus. O Senhor me falava a respeito da depressão. Uma muralha, que precisa ser derrubada nas nossas vidas. Uma muralha que precisa ser conquistada. Uma muralha que, assim como aquela cidade cresceu, a gente percebe que tem, de uma forma, talvez como nunca antes, crescido ao nosso derredor. Nós estamos convivendo com algumas coisas muito difíceis, e nós sabemos que essas coisas, elas são liberadas totalmente pelo inferno. Nós sabemos que existe toda uma dinâmica de vida, nós sabemos que nós hoje estamos experimentando algumas coisas que facilmente, elas podem nos atrair para essa cidade. Que é uma cidade que é para ser desfrutada por nós, que é uma cidade de refrigério, mas isolando essa cidade, impedindo talvez que essa cidade seja experimentada por nós. Essas muralhas altas, elas têm sido construídas ao redor de nós e também dentro de nós. As muralhas da depressão. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de algo que Deus, Ele tem o poder para fazer com que elas caiam, e que elas não mais nos impeçam de viver nesse lugar
que é um lugar que está entre o chamado de Deus para nós e efetivamente viver uma vida abundante, e de viver algo que Deus realmente nos chamou a viver. A depressão, para aqueles que não conhecem, é uma tristeza profunda, e muitas vezes até sem conteúdo, sem motivo aparente, mas não fazendo com que seja menos importante, porque é algo muitas vezes que por ser difícil demais de ser identificada, vai sendo também difícil demais de ser derrubada. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas de alguma forma, cada um de nós tem experimentado essa barreira. A depressão, ela tem níveis. A minha esposa não está aqui, né? A melhor pessoa para falar sobre isso seria ela hoje. Mas eu e você, nós talvez não estudamos muito a respeito de depressão, mas a gente sabe o que é uma tristeza. Felicidade é fácil, né? Mas eu acho que tristeza nós também a conhecemos muito bem. E de uma forma ou de outra, talvez de um nível mais profundo ou mais leve, todos nós temos enfrentado em alguns momentos das nossas vidas a tristeza. Esse lugar de repente, sem mesmo entender aquilo que está acontecendo conosco, nós nos depararmos com aquilo que, literalmente, a gente percebe isso, nos separa desse lugar de viver um refrigério, de viver em paz. Porque nós conhecemos a respeito da paz, pelo menos de ouvir falar. Nós conhecemos a respeito de uma vida alegre, nós conhecemos a respeito de alguém que é corajoso, alguém que avança, pelo menos de ouvir falar. Mas nós já experimentamos, em um certo nível pelo menos, esse mal, que é a depressão. E eu creio, assim como nós, a semana passada, nós oramos liberando uma palavra contra o câncer, e que foi vencido em nome de Jesus, na vida de muitos que estavam nos acompanhando, que estão ouvindo essa palavra através da internet, algumas pessoas que entre nós estavam com câncer. Você sabia que algumas pessoas que estavam entre nós semana passada, elas haviam sido diagnosticadas com câncer há poucos dias? E elas estavam dentro delas com aquele desespero, com aquela situação, fazendo com que uma buzina, assim como essa que a gente encontra aqui nesse texto, uma buzina de adoração, uma buzina de expressão, mas aquela buzina também que atormenta, que estava dentro dessas pessoas, ela foi desativada da mesma forma, porque existe uma palavra da parte do Senhor, que quando Ele revela para nós, e nós temos coragem de olhar para ela também, não só como uma muralha, que é física, mas é uma muralha que é a nossa inimiga, e nós a classificamos então como um grande obstáculo para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Como nós poderemos avançar nas nossas vidas com Deus? Eu não estou falando de participar da igreja, de participar de um life, de repente você, enfim, viver uma vida com princípios, eu não estou falando disso, eu estou falando de algo mais profundo, que é você descobrir de verdade que tem um Deus que te ama e que te chama para viver algo que é além da sua própria vida e existência. Eu estou falando disso nessa noite, de você entender que existe algo que é muito, mas muito grande e específico de Deus para a tua vida e para cada um de nós. E eu olho aqui para vocês, eu poderia começar a falar nome por nome.
E é exatamente assim como Deus, eu creio, está fazendo conosco nessa noite. A gente sentado nessa mesa, o Senhor Jesus falando de pertinho, e Ele olhando para os nossos olhos, olhando para cada um de vocês, falando: olha, o negócio é o seguinte, eu tenho algo de Deus para você. Quer dizer, eu tenho algo meu para você. Eu tenho um sonho lindo para você viver. Eu tenho um caminho para você viver. É claro que cheio de lutas, cheio de batalhas, porque conquista, elas são fruto dessas lutas, dessas batalhas, mas presta atenção, existe uma muralha no meio desse caminho, existe algo que nós precisamos rodear definitivamente para que ela caia, senão nós apenas ficaremos olhando à distância aquilo que Deus tem para nós, e nós não pisaremos em lugares novos, porque a experiência com Deus, ela se faz de lugares novos, e de repente, quando a gente identifica que nós estamos vivendo naquele mesmo quadrado, naquela mesma situação, talvez é porque nós estamos olhando para essa muralha que está à nossa frente, mas que hoje, em nome de Jesus, assim como Deus está fazendo com que a gente enxergue os inimigos hoje, Ele está fazendo com que a gente enxergue algumas muralhas, e especificamente essa muralha que precisa ser vencida nas nossas vidas. Eu creio que essa é uma muralha que está com 6 metros de altura na vida de alguns de nós. Nós que estamos aqui, algumas pessoas que nós conhecemos, eu creio que nós seremos usados pelo Senhor para ajudá-las. E nós vamos ser usados pelo Senhor para rodear junto com elas essa muralha, para que ela caia. Amém? Tem como ser mais franco que isso? Não. Tem como ser mais direto? Não. Tem como nós fazermos de conta? Não. A depressão, ela interfere na nossa vida diária, capacidade de trabalhar, capacidade de dormir, de estudar, na nossa até forma de aproveitarmos a vida. É causada por uma combinação. Jesus, né, a gente entra aqui, é igual a gente explicar algo também que a gente só conhece, mas não muda nada, no sentido de ter a possibilidade de afastar isso de nós ou não. Porque nós estamos falando aqui, e eu falo com todas as letras, de milagre. Fatores genéticos, biológicos, ambientais, psicológicos, uma verdadeira fortaleza no caminho do povo de Deus, que se chama depressão, mas que ela pode ser enfrentada com a ajuda do Senhor, com a estratégia certa, pessoas capacitadas, unção da parte do Senhor, e serem derrubadas, para conhecer esse lugar, então, finalmente, de águas frescas, refrigério, leveza e paz. Eu quero falar sobre essa conquista, então, conhecendo as estratégias que Deus trouxe para eles, para da mesma forma nós conquistarmos este lugar de refúgio nas nossas vidas. Imprescindível que fala? Imprescindível. Podia achar uma palavra mais fácil, né? Qual outra palavra no lugar de imprescindível? Não tem? Sine qua non? Pessoal do direito? Porque eu creio que, como Deus, da mesma forma que está fazendo conosco nessa noite, sendo muito direto nessa mesa, eu creio que Ele está falando isso, porque existem sim coisas na nossa frente, e essa vai precisar ser a primeira muralha a ser derrubada das nossas vidas, a tristeza. A batalha de Jericó, ela gira em torno então do estranho comando,
para que o povo começasse a marchar por aquela cidade. Primeiramente, durante 6 dias, as pessoas marcharam silenciosamente, aqui ainda Josué capítulo 6, marcharam silenciosamente por aquela cidade. Agora imagina isso como pareceu para aquelas pessoas que estavam ali no topo das muralhas, os guardas, porque a gente entende que essas muralhas elas são cheias de guardas, tentando ali também proteger aquele lugar. E quando nós pensamos nessa batalha de Jericó, nós muitas vezes pulamos, eu creio que o primeiro relato que talvez é a chave para nós entendermos então o que Deus trouxe para eles como uma estratégia, porque eu não vou entrar aqui com vocês, talvez exista essa expectativa de nós investigarmos então os códigos todos dessa história, os 6 dias, as 7 voltas, as trombetas, o chifre, nós identificarmos qual é essa primeiro caminho, depois eles deram 7 voltas num dia só, depois eles gritaram, enfim, eu não vou entrar com vocês nisso, por quê? Porque eu creio que Deus mostra para nós algo anterior a toda essa direção específica que Deus trouxe para esse povo, que precisa ser também para nós algo específico. Olha só, nós focamos bastante nessa marcha ao redor das muralhas de Jericó, e no grito de guerra no final, que são importantes, que a gente vai entender isso. No entanto, é um anjo que fornece as instruções sobre como Israel alcançará essa cidade, esse lugar de refúgio, e a gente lê isso em Josué capítulo 5, existe uma interação entre Josué e o comandante do exército do Senhor. Depois você lê essa parte, está ali, Josué capítulo 5, acho que versículo 8, aqui nessa interação de Josué com aquele comandante que se apresenta diante dele, as escrituras, elas registram uma pergunta que Josué faz. Josué, quando encontra, naquela situação, um homem vestido como um soldado, alguém que estava ali para lutar junto com Josué, Josué ele faz essa pergunta: você é alguém que está do meu lado ou alguém que está do lado do inimigo? E aquela pessoa que o texto fala que era um anjo do Senhor, fala para Josué que não é nenhuma coisa nem outra. Ele não era alguém comum que estava ali para lutar junto com Josué como um igual a ele, como alguém que fazia parte do seu exército, e muito menos era alguém da parte do inimigo. Quando o anjo responde para Josué nenhum, ele comunica essa verdade profunda sobre a posição daquele povo diante do Senhor. Quem estava trazendo a palavra e a instrução para com que aquela batalha acontecesse, aquela cidade fosse conquistada, aquelas muralhas caíssem. Quem estava trazendo então a instrução específica, a palavra, como eles deveriam fazer para que essa fosse uma realidade de conquista na vida deles, era o próprio Senhor. E talvez isso escapa quando nós conhecemos essa história. A gente corre para identificar a campanha, porque a gente poderia fazer isso. Pensou? A partir de amanhã, a gente vai começar a nossa campanha, a primeira campanha Sabot Floripa do cerco de Jericó. E daí a gente poderia colocar uma faixa ali na frente, né? Venha para o primeiro dia da campanha do cerco de Jericó. E a gente podia dar a volta. Podia dar a volta na quadra. Eu entendo que existe algo específico para nós conquistarmos aqui, que é essa cidade de refúgio, esse lugar possível para nós, de paz, de contentamento, de felicidade, em meio a uma caminhada toda. Mas a gente também pode levar isso para algumas coisas que nós estamos vivendo, e nós sabemos que são áreas que precisam ser conquistadas por nós. De repente você imagina que aquilo que você precisa conquistar é a sua casa, sua própria família. Então, dentro de uma campanha, você ia rodear a tua casa 6 dias.
e no final, no 7º dia, você ia rodear ali 7 vezes, e você ia pegar uma trombeta, ou chamar um irmão que toca a trombeta. Fábio, você toca a trombeta? Débora? A Alice deve tocar, né? De repente você ia chamar a Alice, e daí você ia tocar a trombeta, ou senão, o que você tem que conquistar é algo profissional, e você ia ficar rodando ali, a tua empresa, o lugar que você trabalha, enfim. Isso foi uma estratégia que Deus trouxe, como eu creio que Ele vai trazer para nós conquistarmos esse lugar, que precisa ser conquistado por cada um de nós, lugar de refúgio, lugar de águas tranquilas. Eles precisariam obedecer aquela palavra do Senhor, fazer um grande esforço de fé para se levantarem e enfrentarem aquela primeira batalha. Fé significa sempre perseverança, e era para eles rodearem aquele lugar, era para eles rodearem aquele lugar de refrigério. A batalha de Jericó não foi um caso de um dia, aquela cidade não foi conquistada com apenas uma palavra. Israel foi instruído a marchar ao redor daquela cidade por 7 dias. A gente, já falei isso, a gente não vai entrar por aqui, mas a gente vai encontrando o número 7 diversas vezes nessa história. A gente, talvez a maioria já saiba que o número 7 na Bíblia fala sempre de algo que é de Deus, perfeito. Rodear algo significa se movimentar em torno de algo. E se Deus hoje está trazendo para nós que nós precisamos conquistar este lugar, da mesma forma, Ele está falando para nós com esse exemplo que nós precisamos nos mover, nos movimentar em torno deste lugar. Como eu me movimento em torno de algo que Deus está falando para mim que eu preciso conquistar? Como que eu faço isso? Israel teve que perseverar. A primeira coisa que eu vejo que aconteceu aqui, nessa instrução deles rodearem aquele lugar que ele precisaria ser conquistado, foi ouvir essa palavra do próprio Deus, e entender que aquele era o momento deles, e eles obedeceram essa palavra, e eles perseveraram, por fé nessa palavra, nessa estratégia toda que Deus foi trazendo para eles. Em segundo lugar, eu descubro aqui o poder que existe na segunda estratégia que Deus traz para eles, que é a respeito dessa buzina, desse som que eles precisavam fazer com que saísse deles nesse momento onde a conquista era clara, mas que pela fé e pela perseverança eles precisavam também fazer com que aquilo de alguma forma saísse dentro deles. É o chamado poder da adoração. São coisas muito práticas que Deus mostrou para aquele povo que eles deveriam fazer para conquistar aquela grande cidade. Terem fé nessa palavra que Deus estava trazendo para eles. E em segundo lugar, adorarem na frente desse lugar. Agora imagina, se a gente está falando de depressão, eu acho que essa é uma manobra que só pode ser espiritual. Talvez você já viveu algum momento assim, talvez você está vivendo assim, talvez você está oscilando entre momentos de tristeza, profunda tristeza, talvez de euforia, de alegria, mas em nome de Jesus, não é
para nós convivermos mais com isso, porque existe uma palavra do Senhor para nós, de conquista, e só dessa forma, obedecendo aquilo que Deus está mostrando para nós, e nós nos dispormos a começar a rodear esse lugar, nós rodearmos essa cidade a ser conquistada. Então imagina você, talvez nesse momento de tristeza, de depressão, literalmente, você sendo chamado pelo Senhor, porque é isso que Deus fez com aquele povo. Ele chamou aquele povo para que começasse a olhar aquela cidade e a rodear aquela cidade, e que começassem a adorar. Só que Josué, ele traz algo que talvez fosse inesperado para eles. Josué fala para eles o seguinte: eles deveriam rodear aquela cidade, aquele lugar a ser conquistado, aquele lugar de refúgio, aquela muralha deveria cair, mas eles deveriam passar a maior parte do tempo olhando para aquele lugar, sonhando com aquele lugar, sem falar nada. Eu não sei se você percebeu esse detalhe no texto. O poder do silêncio. Josué instrui o povo a não fazer e nem falar nada, nenhum grito de guerra enquanto eles viajavam por aquela cidade. Agora, por que o Senhor instrui aqui, particularmente, a respeito do silêncio, que seria importante para aquele povo? Porque o silêncio, eu creio que faz duas coisas em nós. A primeira, o silêncio nos permite ouvir a voz de uma outra pessoa. O silêncio nos permite ouvir a voz de Deus. Olha como é uma direção específica de Deus. Como derrubar essa muralha que está na frente do meu caminho. Eu vou olhar para ela. Deus está me fazendo enxergar isso. Eu vou lidar com ela, rodeando. Mas eu vou entrar no momento de ouvir apenas a voz de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos ocupar, a nossa mente, o nosso coração vai ficar ocupado com tantas coisas, que elas na verdade só contribuem para esse estado que muitas vezes nós nos acostumamos também a viver. E o silêncio tem esse primeiro poder, o poder de fazer com que a gente desligue todas as outras coisas que estão trazendo para nós alguma instrução que não seja o Senhor. E se Deus hoje estiver pessoalmente tratando com você em tudo isso que eu estou trazendo aqui, Ele está falando isso para você, tenha certeza. É hora, é momento de lidar com isso de uma forma diferente. Silêncio. Silencia muitas coisas que estão presentes na tua vida. Às vezes vai ser difícil a gente discernir aquilo que é para ser silenciado ou não. Então, dessa forma, nós precisamos ser, nesse momento, radicais e retirar todas as coisas que nós estamos ouvindo num momento específico como esse, para que a gente possa ouvir somente a Deus. E se você quiser entrar comigo nessa campanha, que vai ser específica talvez para cada um, mas que eu também entendo que de uma forma geral nós tomaremos alguns posicionamentos. Esse é o primeiro que você vai tomar nos nossos 7 dias de campanha, que começa hoje. O cerco de Jericó, a conquista de um lugar de refrigério em meio a minhas lutas.
eu vou aprender a ouvir o Senhor. Você precisa rodear isso. Você precisa cercar isso na tua vida. A gente tem uma proposta aqui de leitura que é tão simples, mas quem fez essa leitura hoje sabe como essa leitura mexeu com você. O Evangelho de João, ele tem alguns capítulos que eles são tão profundos, eles vão resumindo a história nossa com Deus de uma forma tão poderosa. E hoje no capítulo 14, quando aquelas palavras elas vão entrando no nosso coração, a gente tem a plena certeza que nós estamos ouvindo apenas o Senhor, porque Ele vai tratando ali de toda a nossa vida, vai tratando do nosso coração, vai tratando daquilo que é importante. Jesus vai se revelando para nós. E eu queria te desafiar então a você fazer a primeira coisa. Não sei se você está tomando nota, ou se você vai ouvir isso depois. Se você vai falar, eu acho que aquela palavra era para mim, eu nem estava prestando atenção. Primeira coisa, você vai ter uma semana inteira pensando numa conquista que vai ser liberada a partir desse posicionamento, de silenciar muitas coisas que hoje são fontes na tua vida, e você vai ouvir a voz do Senhor, e você vai investir nisso, amém? O silêncio, ele também é uma indicação de que se está na presença de alguém maior, e o silêncio também é uma posição ou um sinal de humildade. Eu não sei se você já chegou diante de alguém que você admira, e você na verdade começa a falar e não sei o que, daí de repente você percebe, eu vou ficar quieto, né? Eu quero ouvir, eu quero receber. Às vezes você faz só uma pergunta para provocar um discurso todo. Por quê? Porque a tua intenção ali é realmente ficar em silêncio, porque você quer ouvir. Então o silêncio também fala dessa postura nossa, de nós estarmos tão interessados naquilo que aquela pessoa que nós estamos buscando diante dela, como é nosso desejo profundo e humilde em reconhecimento à nossa pequenez, incapacidade de entender todas essas coisas, mas sabendo que Ele sabe e pode revelar isso para nós. O poder do silêncio, assim como Israel, ele marchou em silêncio para mostrar que a sua vida na terra prometida estava enraizada no reconhecimento do Senhor. Quando nós enchemos as nossas vidas de muito barulho, essencialmente é roubado de nós essa oportunidade de nós experimentarmos o poder do silêncio na presença de Deus, para nós ouvirmos somente Ele. O que Deus está nos chamando para fazer então? Qual é a sua instrução para nós? Eu creio que é uma semana incessante de intercessão, batalha espiritual, com uma intensificação da oração pessoal, da adoração, e é claro que não pode faltar um jejumzinho, um jejumzinho, e daí de repente você pensa, eu gostei, mas eu estou bem. Eu estou bem. Que bom. Mas eu quero te dizer uma coisa muito séria nessa hora. A gente tem alguns lugares para serem conquistados esse ano. Eu não estou falando isso agora de uma forma coletiva. Talvez você possa estar imaginando que eu estou falando de conquista nossa, como igreja, não, eu estou falando para você.
olhando nos teus olhos, existe coisas que é como que chegou o momento de você provar na tua vida. Você acredita nisso? Chegou o momento de você olhar assim para você mesmo daqui a um tempo e falar: eu cheguei naquele lugar, eu avancei, eu entrei nesse lugar que estava só diante dos meus olhos tanto tempo. E por isso eu estou dizendo para você a responsabilidade com essa palavra da parte do Senhor. Você precisa ter aberto para você entrar todos os momentos, esse lugar de paz, de refrigério, de águas tranquilas, porque em momento de luta, em momento de calor intenso da batalha, se você não tiver esse lugar, você pode padecer em meio a essas lutas e recuar. E aquilo que Deus mostrou para mim, que eram essas muralhas hoje, para nós, é essa incapacidade que muitos de nós já encontraram, que são as suas muralhas, que muitas vezes te seguram para dar esse passo, porque você se encontra triste, por que não dizer deprimido, sem saber realmente aquilo que está acontecendo com você. Então isso precisa cair nessa noite, em nome de Jesus, amém? Essa não é uma palavra para todos nós no sentido de encontro àquilo que é um nível alto, mas em um certo nível, eu ouso dizer que essa é uma palavra para todos nós, para aquilo que nós vamos viver esse ano, amém? Esse lugar precisa ser conquistado. Vamos tentar entrar nesse lugar. Você tem coragem para enfrentar isso? Você tem coragem para começar a rodear essa cidade? Você tem coragem? Você tem coragem para enfrentar essas situações que muitas vezes vão e voltam, e a hora que você olha para trás, vê que foi a mesma situação que te fez recuar? Você tem essa coragem? Porque ela está disponível hoje para nós, diante da presença do Senhor, para que tudo isso, que muitas vezes nos limitou e continua nos limitando, seja derrubada pelo poder do Senhor e por uma palavra direta que Ele está trazendo para nós nessa cidade. Rodeareis a cidade, foi essa palavra que Deus trouxe para aquele povo, cercando-a, e assim fareis por 6 dias. E sucedeu que no último dia, aquelas muralhas, elas caíram. Amém? Fique em pé comigo. Se você puder fechar um pouco os teus olhos. Essas luzes principais aqui, pedir para apagar. Nós estamos diante da presença de Deus. Esse, apesar de ser um momento coletivo nosso como igreja, eu vejo que é um momento muito particular nosso. Agora, como que se nessa mesa que eu falei que eu entendia que Deus estava nos trazendo nessa noite, e é como que essa conversa fosse só conosco, algo particular que Deus falou diretamente para nós. E eu gostaria que isso fosse vivenciado dessa forma nesse momento.
Se enxergue nesse lugar onde somente você e a presença do Senhor estão. Talvez se enxergue neste lugar onde o próprio Deus, assim como Ele falou com Josué, Ele começa a falar algo para você. Ele começa a mostrar para você a respeito dessa cidade que precisa ser conquistada, e Ele revela isso ao teu coração. Deixa que o Senhor, Ele revele isso para você. Que existe um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de águas tranquilas, que em meio às lutas todas que você está vivendo e que você vai viver ainda esse ano e em todo o teu percurso, esse lugar ele precisa estar aberto, esse lugar precisa ser um lugar onde você facilmente entra nele e transita. Entenda o Senhor, Ele te falando isso nessa noite. Existe uma cidade de refúgio que eu coloquei à tua frente para que você enxergue que ela é decisiva para o teu caminho e para a tua sequência. E agora, se você puder ficar com os teus olhos fechados, para que isso seja realmente uma experiência tua com o Espírito Santo neste momento. Agora, talvez você pode começar a sonhar com este lugar. Mas lida isso como a gente lida sempre na presença do Senhor, com muita verdade. Se esse lugar, se essa cidade, você sabe que não é ainda uma conquista tua, que você em alguns momentos já experimentou, já foi convidado para estar nessa cidade, mas hoje essa não é uma cidade que você tem as chaves dela, ou que você derrubou essas muralhas que te separavam. Sonhe agora com essa cidade sendo um lugar onde você pode viver os teus dias, em meio a qualquer luta. Enquanto nós adorarmos um pouco o Senhor, assim, talvez como num movimento profético, de nós rodearmos essa cidade juntos nessa hora, com um exército, como aquele exército rodeou a cidade, em silêncio, mas ouvindo essa adoração. Comece a visualizar este lugar de refúgio, que Deus está te chamando para ser conquistado. A nossa primeira missão nessa hora vai ser apenas enxergar este lugar. Essas muralhas, elas cairão, mas primeiro deixa que isso seja um desejo no teu coração. Olha para essa cidade, enxerga este lugar de refúgio, de paz, de alegria, como algo que Deus está fazendo você enxergar nessa noite, que é o lugar que Ele está dizendo que é possível para ser conquistado e que você pode viver nele. Olhe para esse lugar nessa hora.